Esse é o canal Criticando e Politizando com Neides Abreu. E hoje eu quero falar dessa polêmica que aconteceu no MEC, que envolveu o desvio de recursos públicos da educação, protagonizados pelos pastores Arilton e Gilmar, a mando do nosso presidente. Vocês já imaginaram o quanto de recursos públicos da educação que foram desviados para resolver fins particulares? E se a gente vê a questão da igreja, a história do cristianismo, né? O quanto Lutero, ele lutou e construiu na reforma e na contra-reforma, e tudo que Lutero discordou, hoje a gente vê acontecendo dentro da igreja evangélica, escancarada na mídia, e aí a gente fica pensando, será que já não é hora de fazer uma nova reforma da igreja? Também o título de cristão conservador, ele tem perdido força e também tem sido alvo de constrangimento entre os cristãos. Isso por causa desses pastores, né, que fazem falcatruas e são falsos messias, e eles têm feito muito mal à comunidade evangélica. A troca de favores utilizando o dinheiro público é crime, principalmente quando se diz, né, de pessoas que se intitulam que são defensores da família, que são defensores da pátria, que são adoradores de Deus, mas que na verdade são adoradores do bezerro de ouro. Os cristãos que vivem sob os ensinamentos de Jesus, eles acreditam que Jesus está no meio de nós, nunca acima de nós, e que também abominam essas atitudes desses falsos pastores. Retomando ao caos, né, que se instalou no MEC, a gente vê que os recursos financeiros poderiam ter sido utilizados na compra de computadores para estudantes e também para professores, equipamentos, distribuição de chips, né, cadastrados com os CPFs dos pais, para que pudesse receber os dados móveis e acompanhar as aulas planejadas pelos professores. Também poderia ter sido feito a ampliação do vale da merenda escolar para que pudesse ser garantida mais uma refeição para essas crianças. Poderia ter criado também uma ferramenta tecnológica para ajudar os pais na aprendizagem dos filhos e também para monitorar a aprendizagem. Poderia ter também implantado internet nas casas das famílias de baixa renda, principalmente nas famílias que já são atendidas pelo CRAS, para poder facilitar, né, o acompanhamento das aulas. Mas ainda é tempo, né, da gente retomar esse ponto e deixar essa questão que o Tribunal de Contas, né, descubra, puna, né, os responsáveis por essa banalidade e exigir que a pasta da educação seja ocupada por uma pessoa séria, por uma pessoa que vá, né, valorizar os professores e também que os recursos financeiros cheguem, né, para poder sanar esses 2 anos de defasagem que as crianças ficaram no período da pandemia. E é necessário também que não só a família, mas os estudantes e os professores também tenham muita ciência, muita fé, né, muita sabedoria para poder lidar com as salas de aulas no momento, porque elas estão em um momento que não tem equilíbrio, estão bem desequilibradas pelo fato, né, desses 2 anos eles terem ficado fora da escola. Nós, da sociedade civil também, nós precisamos de acompanhar o portal da transparência do governo federal para poder ser fiscal, né, dos nossos recursos, porque os nossos recursos, eles têm que ser aplicados em coisas positivas que atenda à sociedade civil e não a criaturas abomináveis como essas que estão acontecendo agora, surgindo aí nesse desgoverno. Afinal, democracia tem que ter transparência e participação. Os cristãos falam muito de orar e vigiar, e é a missão daqueles que se identificam, né, com a vida e com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Lembra da passagem lá que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Pois é, acho que é hora da gente começar a expulsar esses mercenários da fé alheia que utiliza o nome de Deus em vão nos púlpitos, mas que no dia a dia comportam como pessoas que não tem nada a ver com o cristão, como não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Nós precisamos ser firmes e sábios, politize também e se posicione, porque quem não se posiciona, posicionado está. E muitas vezes está posicionado com fake news, com lavagem cerebral feita pelos falsos messias que estão cheios e também pela falta de conhecimentos dos seus direitos enquanto cidadão. O mestre que habita em mim, saúda o mestre que habita em você.
Até breve.